todos. Vamos lá, Mateus capítulo 5, diz assim. Amém? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês, verso 13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhes restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-lo embaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Deixe sua Bíblia aí no cantinho, não feche. Feche seus olhos. Senhor Deus, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. E que o teu Espírito Santo, Senhor, venha ungir os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que tudo que sai aqui da minha boca, Senhor, seja inspirado por Ti, Espírito Santo, para trazer entendimento, trazer edificação, trazer, se assim for, repreensão, mas é para isso que a Tua palavra serve. Que não venha nada da carne, mas que o Teu Espírito Santo possa falar nesta noite a todos nós aqui, para a honra, glória, louvor e adoração do Teu nome. Amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, é notório que nos dias de hoje, nós vemos aqui que Jesus, o próprio Jesus, não foi nenhum dos seus apóstolos, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, mas foi da boca do próprio Jesus, ensinamentos do Deus vivo, do resplendor da glória, daquele que desceu do céu, se esvaziou, foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. Eu acho que ele ficou muito tempo se esvaziando para que pudesse caber num corpo corruptível como o do ser humano. O corpo dele não era corruptível. Ele tinha um corpo humano, ele era homem, 100% homem. Sentia dores, tinha sentimentos, mas ele era também 100% Deus. Então, eu fico pensando, como pode um Deus tão grandioso, soberano, grandioso? Eu fico imaginando quando aqueles homens de Deus tiveram
a contemplação da glória de Deus. Eu acho que só um pedacinho, uma pontinha, eles viram, muitos caíram por terra porque não aguentaram. E ele se esvaziar para ser como um de nós, um ser humano. E Jesus aqui diz que ele estava andando e a multidão os cercava. E ele observou que a multidão estava seguindo ele. Ele tinha se retirado, ele chamou os seus discípulos, e quando ele observou, não estavam só os seus discípulos ali, estavam a multidão. E ele é o mestre dos mestres. Jesus era conhecido como mestre, Rabone. E ele aproveitou a oportunidade, irmãos, para fazer o quê? Para fazer o quê? Momento EBD, ensinar. Ele veio trazer a salvação para nós. Mas o pacote é completo, irmãos, ele é perfeito. Não bastava apenas ele trazer a salvação, ele quis mostrar o caminho certo, ele quis mostrar a fórmula que agrada ao coração de Deus, Pai. E é engraçado que, se nós formos observar e analisar versículo por versículo, não vai dar tempo. Nós vemos e analisando e trazendo para os nossos dias de hoje que Jesus vai completamente na contramão do mundo, irmãos. E nós somos o quê? Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, que significa pequeno Cristo, seguidores, discípulos, imitadores. O apóstolo Paulo fala: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não bastava imitar a Paulo, mas ele fala: me imite porque eu imito a Cristo. E Jesus vai lá no verso 1 e diz: ao ver as multidões, subiu ao monte, ou seja, num lugar que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo, e assentou-se e aproximaram os seus discípulos, e ele então passa a ensinar dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, pobre em espírito. E aqui diz, eu fiz umas anotações, pobre em espírito não se refere à condição financeira, mas sim a uma atitude de humildade e dependência de Deus. Significa reconhecer a própria fragilidade, reconhecer que não tem nada de bom para oferecer a Deus e depende totalmente da sua graça e misericórdia. É uma postura de humildade, reconhecendo a necessidade de Deus e a própria insuficiência. Então, o que trouxe toda essa tradução de pobre em espírito, que hoje em dia ninguém fala. Quando você ouve, eu já ouvi várias vezes: nossa, o cara é pobre de espírito. Quem nunca ouviu isso? Uma crítica. É sempre nesse tom. Alguém já ouviu ou não ouviu? Alguém nunca ouviu isso? Nossa, fulano é tão pobre de espírito. Pobre de espírito, tipo assim, o cara é um quê? Não é evoluído, não é isso? Pobre de espírito é um cara mau, é um cara que não tem sentimento, é um cara soberbo, é um cara que, ou seja, não presta. Aí nós começamos a analisar e fazer uma ligação, irmãos, da contramão que Jesus foi. Bem-aventurado, ou seja, feliz, são os pobres em espírito, que são os humildes. São aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus. E o que nós, na nossa sociedade, de uns tempos para cá, depois do iluminismo, então, principalmente, não vou nem falar muito que o professor Nelson está ali, ele vai: opa, não é assim não. Ele não vai fazer isso na pregação, né? Depois ele chama assim: Marquinhos, não é bem assim. Então, vou me restringir aqui ao texto. Que, irmãos, nós devemos ser felizes, porque reconhecemos que necessitamos de um Deus.
Mas não qualquer Deus, do Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. Bem-aventurado, feliz é aquele que depende de Deus. O mundo prega o quê? Eu sou suficiente. Tem até uma música, né? De um cara que não foi exemplo para ninguém. O que é que ele diz? Eu sou o cara cansado. Eu sou o cara. E vai e fala um monte de coisa. Eu sou o cara. Ou seja, e outros já falam assim, para corroborar com que esse dito poeta, que de poeta para mim não tinha nada, diz o cara lá de cima, sem nenhuma reverência. E vai na contramão, irmãos. Bem-aventurados, pobres em espírito. Depois ele fala, bem-aventurados, os que choram. O que é a sociedade? São os dois extremos, né? Falavam antigamente, homem não chora. Se você chora, mulher, é porque está triste ou está passando por algum problema, então é vergonha chorar na frente dos outros. Se chegar em casa chorando, tu vai apanhar. Era sempre assim, sempre tinha algumas situações, né? Chore na rua, mas não venha chorar em casa. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Meu irmão, os mansos hoje em dia, olha lá o cara mó frouxo, mó otário. Todo mundo tira onda com a cara do cara. Zé Mané, é o mínimo, né? Zé Mané, porque a gente está aqui no púlpito, usam outros adjetivos. É um Zé Mané. Frouxo, medroso, é manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Hoje em dia, não vou nem entrar nesse mérito da questão de relação de justiça, porque a justiça do homem, principalmente aqui no Brasil, falar 3 palavras, misericórdia, 4. Que nem o parabéns, 2 palavras, né? Misericórdia. Mas devemos ter fome e sede de justiça. Da justiça de Deus, é lógico, mas também da justiça do homem. Hoje em dia, nós não nos indignamos mais quando vemos uma injustiça, porque o mundo prega que é isso aí mesmo. Voltou à fase do olho por olho e dente por dente. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os misericordiosos, irmãos, e limpos de coração. Eu converso muito com a minha esposa. Como me dói ver uma pessoa na rua. Como me dói ver alguém numa necessidade, passando por uma necessidade assim, tremenda. E às vezes Deus toca no nosso coração. E às vezes a razão e as coisas que se falam nesse mundo, que nós temos que tomar cuidado porque está cheio de espertalhão. E é verdade. E quantas vezes não deixamos de ter misericórdia? Ajudar alguém. O limpo de coração é o inocente. Inocente, sabe de nada, inocente. Tem que ser malandro, irmão. Tem que saber tudo, tem que ser esperto. Jesus fala o contrário. Bem-aventurados pacificadores. Se dá bem os que, botam pilha. Tá tudo bem ali, mas fulano, tu não sabe de nada. Se eu te contar, fulano ali, o Anderson, eu vi o Anderson outro dia com peruca diferente. Eu posso falar, né? A gente está no mesmo patamar. Então, irmãos, às vezes não, sempre, o mundo vai sempre dizer que é isso, enquanto o próprio Jesus disse, não, é isso aqui. Então, a primeira parte diz que Jesus ele vai na contramão do mundo. Na contramão do mundo. E depois ele traz algo que ele fala assim no verso 13. Olha o que diz. Vocês são o sal da terra. Ora,
Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelo homem. Irmãos, sal. Eu gosto de trazer essas coisas assim. O sal é um conservante natural, eficaz, devido à sua capacidade de reduzir a atividade da água nos alimentos, tomando-a indisponível para o crescimento de bactérias e outros micro-organismos. Além disso, o sal pode criar um ambiente hipertônico, levando à desidratação celular e inibindo a proliferação microbiana. Vocês prestaram atenção? E naquela época o sal era muito importante, irmãos. Da onde vem o todo trabalhador é digno do seu salário? Vem do sal, irmãos. Eu creio que todos já sabem disso. Se você não sabia, saiba. Porque sal era uma moeda de troca preciosíssima, porque naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer. Hoje em dia, principalmente em lugares mais carentes, você vê que, principalmente aqui no Rio também, nas grandes cidades, mas se você for para o interior do interior, eles usam muito carne de sol, carne seca. É aquela carne, ó, emplastada de sal para quê? Para não apodrecer. O sal é um conservante natural. O sal, ele conserva. E por que Jesus falou? Vocês são o sal da terra. O sal, irmãos, trazendo uma analogia, o sal conserva. Hoje em dia, com essa polarização e com esse mundo do jeito que está, irmãos, é muito importante que nós, como igreja, os jovens que estão aqui, que já estão, alguns e outros entrarão na faculdade, na universidade, é muito complicado. Conversamos com a Carlinha, né, Carlinha? É muito complicado, irmãos. Os nossos filhos, eles têm que ser muito bem orientados. E hoje em dia, o mundo, ele também é dividido. Hoje o mundo está dividido, irmãos, com progressistas e conservadores. E eu fiquei analisando, eu falei, não foi à toa. E não estou dizendo, não estou falando de política, irmãos. Sabe por quê? O que é um conservador? Uma pessoa conservadora, no contexto social e político, geralmente valoriza a manutenção das tradições, vai pegando a visão, instituições e valores estabelecidos, sendo mais resistentes às mudanças rápidas e radicais. O conservador pode se manifestar em diversas áreas, como política, moralidade, na religião e nos costumes sociais. Então, quando a gente fala assim, gente, cuidado, vamos ser conservadores, não estamos falando de política. Estamos falando em guardar os bons costumes. Eu não estou com a Bíblia em papel, mas aqui, ó, na palavra de Deus. Os costumes que foram ensinados por alguns aqui pelos pais, pelos avós, outros pelos pastores, pelo Espírito Santo, pelo próprio Cristo. E o conservador, ele não quer mudança, não é que não quero mudança, eu sou durão, eu sou cabeça dura, não. Vocês leram aqui, eu li aqui, vocês ouviram. Ele é resistente a mudanças rápidas e radicais. O conservador, ele observa, ele fala assim, se isso aqui está dando certo, se isso aqui vai mudar, vamos ter que tomar cuidado, vamos, né? E o que o mundo prega hoje em dia? Elo, delo, nelo, dilo, e assim vai. Acabou, não existe ela e ele, dilo, dele e eu.
sabe? É uma pauta maligna, irmãos. Desculpa falar. Entendo que o Espírito Santo abra o coração e os ouvidos espirituais de vocês. Não estou falando de política, estou falando de guardar as tradições da palavra de Deus. Deus fala homem e mulher. Deus fez o homem e fez a mulher. E essa coisa maligna, desculpa, irmãos, maligna, vem dizer, não, você é o que você quer. Ou seja, tirou a autoridade de Deus, se é que alguém pode tirar a autoridade de Deus. Você é o que você quiser. Aí você vê pessoas andando de coleira, eu sou um cachorro. Eu sou um gatinho. Tem até um filme, já viu esse filme? Eu não sei alguém, acho que foi minha sogra que viu esse filme. Diz que o filme é muito bom, eu estou para ver, eu esqueci o nome. Que é uma menina, um casal, ou ele é pastor, se eu não me engano, e adotam uma menina, a menina já crescida, e ela vem cheia dessas ideias. E ele foi radical, você é um gatinho? Vamos comer, sentar todo na mesa. E ela, não, não, não. Aí ele fica, tá. Nós temos gatos em casa. A partir de hoje, tira o prato dela. Pega lá fígado cru, não sei o quê, e bota lá fora para ela comer. Ela fica assim, e botou lá. Começou a chover e ela lá fora. Os gatos aqui são tratados assim, porque são gatos. Tem até que tomar cuidado, né? Porque se falar de gato e cachorro aqui, lá em casa eu tomo um pedala se eu falar. Meu bebê, Priscila, meu bebê de mamãe. Que Cris também, o Cris já fez assim, eu tô aqui, Priscila não, mas eu tô. Irmãos, eu tenho cachorro lá em casa, mas eu trato como cachorro, com amor, carinho, respeito. Amor, carinho, respeito, mas é cachorro. Então, irmãos, o mundo quer trazer isso, mas não trazer aos poucos, eles quer trazer assim, E é isso que nós, como sal, devemos conservar aquilo que a palavra de Deus diz conservar, porque a palavra de Deus diz o quê? A tua palavra guardei na tábua do meu coração. E não vai ser essas novidades que vêm aí que vão trazer dúvida ao meu coração. Não é porque o filósofo, não é porque o líder, sei lá de quê, ou o fulano de tal, ou o influencer tal, falou. Não, a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Ela, ele, homem, mulher. Cuidado, jovens. Os adultos também, tá? O mundo, irmãos, ele quer nos sufocar. Ele quer coabitar a nossa mente. Ele quer trazer cativa a nossa mente. Só que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, a nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus. Você não precisa abrir para a gente ganhar tempo em Romanos 12. O título é A Nova Vida. Olha o que diz. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por aí vai, eu poderia continuar lendo, irmãos. Mas isso aqui já chancela o que eu estou falando. E não vos conformeis com este século. Porque lá na escola porque a Carolyn Casey usa no canal dela. Estou inventando o nome aqui, tá, irmão? Porque a Carolyn Casey, que tem 1 milhão de seguidores, falou que bonito é homem com roupa de mulher. E você vê hoje os candangos com as roupinhas, irmão, que eu vou te falar. Não quero falar aqui de usos e costumes, irmãos. Eu estou falando que aos poucos,
não vos deixeis se iludir. Renovação de mente. A palavra de Deus é que renovar. Meu irmão, hoje nós vemos igrejas, não vou falar nome de igreja, não vou falar nada, mas assim, é uma realidade. A gente conversa aí, o Nelson, o Valqui, a galera nas internas, a gente vê tanta aberração. São os dois extremos. As igrejas que tem um monte de maluquice, espiritualizando, né, Nelson? Nelson que gosta. Aquelas igrejas que tem um monte de maluquice que a gente vê que, meu irmão, deu aqui o testemunho. Você vê uma coisa muito fora do normal da palavra, cuidado, que a palavra de Deus diz, cuidado, tem mestres que estão com ensinos de demônios dentro da igreja, e o povo, falou alguma coisa diferente, trouxe uma revelação, enrolou a língua, e eu, como eu falo, sou pentecostal. Nelson não é não, mas eu sou. Por isso que eu te amo, Nelson. Eu falo que a gente tem essa liberdade, irmão. Uma coisa que eu quero abrir um parêntese aqui, alguns que já me conhecem, irmãos, o fato de eu discordar de você, eu gosto de um debate. Eu gosto. Desculpa aí. Mas pode ter certeza que a gente pode até ter um debate caloroso, mas quando sair daqui, não acho que é falsidade se eu for lá te dar um abraço e conversar como se nada tivesse acontecido. Irmão, são apenas ideias. Eu posso até não querer te convencer, mas eu estou falando da forma que eu penso. E isso foi o que o Valqui pregou hoje, o que o Paulinho falou. Isso não pode nos separar. Isso não pode nos separar. Não é o político A nem o político B. Não é a visão A, não é o lado A e lado B, né? Valqui, olha lá, eu fiz ele. Baile da pancadaria. Lado A e lado B hoje está na política, hoje está na igreja, irmãos. Mas isso também não nos impede de mostrar o que é certo, o que é errado, errado. Evangelho é novidade de vida. Novidade de vida é mudança de vida. E algumas igrejas hoje, modernas demais, irmãos. Existem igrejas, eu estava ouvindo o cara falando, não vou falar o nome dele não, mas que está tudo certo. Eu não creio que um Deus tão amoroso manda a pessoa para o inferno. Eu não creio nisso. Você pode continuar fazendo tudo aquilo que você fazia quando era do mundo, quando era peteca na mão de capeta. Pá, 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 pá. Peteca. Aí você é liberto, é lavado e remido pelo sangue do Senhor e quer continuar tomando tapa do capeta. Pá, pá. Por que continua com os mesmos irmãos? Que o Espírito Santo abra os olhos de vocês e os ouvidos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquele que falava palavrão, não fale. Aquele que roubava, não roube. Aquele que adulterava, não adultere. Poderia continuar aqui falando aquele, mas vamos para a palavra de Deus. No verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumine bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz, olha que interessante, a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Luz. A luz é uma forma de energia radiante, percebida pelos olhos humanos, que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. É essencial para a visão e proporciona a sensação de claridade e luminosidade. Além disso, a luz visível é apenas uma pequena parte do aspecto eletromagnético.
Apenas uma pequena parte. Eu fico imaginando se o nosso Deus é luz, irmãos. Isso aqui, ó. Vocês, que a luz de vocês brilhe. Não se pode esconder aquela. Vocês hoje, irmãos, são lamparinas. Quem sabe o que é o candeeiro? Os mais antigos. Candeeiro é uma lamparina. É uma paradinha assim, de vidro, que bota querosene, tem um negocinho de metal, uma lata embaixo, que bota querosene, tem tipo um feltro, né, uma estopa, sei lá o quê, que é o pavio. Você acende ali, bota aquele negócio que tem que ter uma saída de ar, e aquilo ilumina. É uma lamparina. Cada um de nós aqui, o Senhor nos chama de lamparina. Mas nós queremos ser lamparina, mas queremos ficar, ó. Sabe por quê? Eu não quero brilhar, não. Se eu brilhar, vamos chamar de quadrado. Se eu brilhar, vão dizer que eu sou nerd. Vão dizer que eu não estou, né, eu sou retrógrado. Irmãos, o sol tem luz própria. Sim ou não? Sim ou não? E a lua? Não. A lua não tem luz própria. A lua, ela reflete com todo o seu brilho. Quem vai aqui para o interior, quem vai, foge assim para da cidade grande e vai para aquele lugar que não tem nem, só você vê até o vagalume a não sei quantos quilômetros. Num dia de lua cheia, irmãos. Por isso que o Senhor fala assim, conte as estrelas do céu. Você conseguia ver, hoje em dia a gente não consegue. Porque é muita luz aqui embaixo, ofuscando. A lua nada mais é do que um grande refletor da luz do sol. Nós é como se fôssemos uma lua, trazendo uma metáfora aqui, tá, irmãos? O Senhor, a palavra de Deus diz que não haverá mais sol, porque o Senhor é a nossa luz. Quando formos morar com Ele naquele lugar maravilhoso, né? Além do rio azul, as ruas são de ouros, né? E outras músicas que falam que quando nós vamos estar na presença do Senhor, Ele será a luz. Não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, dos luminares, porque Ele é a luz. Nós, como lamparinas, como candeeiros, não podemos nos esconder, irmãos. Todos nós somos missionários do Senhor. Para que as pessoas, ao olhar para as nossas vidas, mesmo que você não precise falar, é bom que fale, mas se você não falar, as pessoas olhem para você e falem assim, existe diferença nessa pessoa. Seja na sua veste, quando eu vou entrar nessa questão, a palavra de Deus diz que só devemos nos vestir com decência. Aqui a gente não tem problema, né? Mas nós devemos, as pessoas têm que olhar para a gente, e se você está com um uniforme, sei lá o que for, as pessoas têm que falar assim, fulano é diferente. Irmãos, não é falando, a gente não tem que falar de nós, mas nós temos que trazer testemunhos. Falando de luz, eu sou fotógrafo. Fotografia. Foto, luz, grafia, escrita. Por isso que eu estava dando toda a explicação para o Valquir. Tá bonito por quê? Porque eu sei usar luz. Eu botei uma luz no fundo. Uma luz, botei um celofane vermelho. Aí a parede ficou toda vermelha. Botei uma outra luz aqui para... Nós temos que refletir o brilho de Cristo. Aonde quer que venhamos estar. Eu estava uma vez no churrasco da imprensa, dessa área de entretenimento, e eu louvo o Senhor, irmãos, diante de Deus, eu louvo o Senhor. A gente tem que dar testemunhos. Não foi nenhuma nem duas vezes que falaram assim, uma repórter chegou para mim, Marquinhos, você é tão fofo. Eu falei, pô, fofo? Sério? Falei para ela, fala sério. Aí ela, não, Marquinhos, você não é fofo. Você é diferenciado. Aí eu
Aí eu, glória a Deus, não fiquei cheio, mas eu falei, glória a Deus, que fofo, irmão. Tá cheio de fofo aí, que pelo amor de Deus. Cheio de fofura no coração. Não quero ser fofo. Aí quando ela falou assim, você é um cara diferenciado. Porque nesse meio do entretenimento, irmãos. Carnaval. Rock in Rio. Fotografávamos uns negócios estranhos aí, de submundos. Quer ver? Me deixar... Marquinho, a pauta hoje é lá na Lapa. Circo voador ou Fundição Progresso. Eu falava, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Quero não. Para começar, falava assim, ó, chega lá 11 horas da noite. Chega lá. A gente tem que chegar horas antes. Essas pautas eu saí de lá com sol claro, irmão. E eu lá no circo voador, chá da Alice, misericórdia. Fuja disso, jovens. Chá. Falou assim, chá de fulana famosa, fuja. Chá da Alice era um chá que convidava, tinha Ivete Sangalo, tinha a Anitta, desse foi a Anitta e Kelly Key. Meu irmão, estava aí um outro repórter fotográfico. Aí estávamos assim conversando, a gente lá no cantinho esperando, isso já era 3 e catatal da manhã. A Anitta não tinha chegado não, tá? Veio de Manaus, do show. E a gente conversando, aí um carinha doido, parou assim na frente, ainda bem que foi com um colega, parou e ficou assim para ele, como eu estou assim olhando para o Anderson. Imagina, só que pertinho assim. Aí eu... E esse amigo, ele tem probleminha, ele é autista, inteligentíssimo, fala não sei quantas línguas, formado em jornalismo, formado em um monte de coisa. Só que ele tem a mentalidade dele, é tipo 10 anos de idade, mas inteligentíssimo, é o hiperfoco. E ele fica assim, né? Aí ele começou, não tô zoando não, tá, irmãos? E quando ele começa a ficar nervoso, aí ele ficou assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, o Rogério. Aí o cara... Misericórdia. Aí tem que falar, irmãos, para você não cair nessa armadilha. Gostei de você. Quero te beijar. Aí eu não sabia se eu defendia, se eu escondia, se eu saía correndo. Aí o Rogério, não. Falei, não, amigo, abracei o cara, nós somos héteros, a gente está aqui trabalhando, não sei o quê. Ah, desculpa, mas eu te achei um gatinho. E saiu. Era isso aí no mínimo, irmãos. E a sua postura lá é que tem que ser o diferencial. Nós não podemos ser o crente chuchu, que onde quer que a gente vá, a gente pega o gostinho da onde a gente está e de pregar o evangelho a toda criatura. É uma moda agora falar que Jesus se sentava à mesa dos pecadores, ponto final. Porque não diz que depois Jesus fala assim, ó, não peques mais. Seus pecados foram perdoados. Não peques. Mas eles só falam, Jesus se sentava à mesa dos pecadores. Nós temos que ser luz, irmãos. Em João 8,12 diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu separei um monte de versículo aqui que eu não vou ler, irmãos. Depois você procura tudo que fala sobre luz. Tudo que fala sobre trevas. Nós não somos das trevas. Nós somos da luz, diz a palavra do Senhor. A noite é feita para a noite, para dormir. É na noite que eles se embriagam. É na noite que eles roubam. Meu irmão, você já parou para pensar que quando você está com a dor de ouvido, com a dor de dente, seja lá qual for a dor, é um mistério. Mas à noite o negócio fica brabo? Nós não somos da noite, irmãos. Analisa. Não estou falando abobrinha, não. Analisa. Nós, como os cristãos, irmãos, temos que refletir a luz de Cristo e sermos luz.
que a luz do Senhor, ela possa refletir em cada um de nós. Que nós possamos fazer a diferença e não sermos como o mundo, pois Jesus falou, aquele que ama o mundo não tem parte comigo. Ou você ama o mundo, ou você me ama. Não dá, irmãos. Não, desculpa, não, a palavra de Deus diz, quem ama o mundo não me ama. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não se iluda, seja você jovem, seja você burro velho. Desculpa a expressão, burro velho que falava era minha mãe. Você é um burro velho desse? E tem muito burro velho, às vezes tem um tempão aí nos caminhos do Senhor que... Ah, não, agora pode, né? Porque aquele pregador herege falou lá que está tudo certo, então eu vou aproveitar, vou botar toda a minha carnalidade para fora, porque... Então eu vou para aquela igreja que ela pode tudo, você não vê diferença, irmãos. Na palavra de Deus diz que tudo se fez novo. E é uma luta diária e constante para que a luz de Cristo ela possa brilhar em nós. Para encerrar, diz assim, em João 1, 7, não fuja de mim. E sumiu, só porque eu falei que não fuja de mim. Diz assim, mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que sejamos luz, que venhamos a conservar como sal as tradições bíblicas, a palavra do Senhor, não apenas num tablet, num celular ou num livro, mas no nosso coração. E que sejamos como Cristo, venhamos a ensinar e andarmos na contramão deste mundo. Que Deus seja louvado, pois é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá força. Não temas nem tenha vergonha do Evangelho. A palavra de Deus diz que aqueles que se envergonharão, aqueles que se envergonham de mim um dia, vou dizer, parafraseando, né? Está com vergonha de dizer que você é cristão? Está com vergonha de dizer? Está negando a Cristo. Não tenha vergonha, irmãos. Estou diferente, eu sou cristão, não sou legal. Não sou legal, eu sou cristão. Então eu sou legal porque eu sou cristão. Eu não sou legal. A palavra de Deus, nós temos que resplandecer a luz de Cristo. Vamos ficar de pé.